Padre, em nome de Jesus, graças, Senhor, por poder estar aqui uma vez mais para compartilhar tu palavra, para trazer hacia nosotros o conhecimento de tu palavra, para que tu Espírito Santo possa trazer em nosotros revelação e generar em nosotros transformação de entendimento de quem nosotros somos e para onde estamos indo. Padre, em nome de Jesus, manifiesta-te nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. Não sei a que horas vão escuchar esta palavra, pero que tu Espírito venga a manifestar. Em nome do Senhor Jesus, é o que pido ao Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos, buenos dias. Uma vez mais aqui reunidos para compartilhar del pão, compartilhar a palavra viva e eficaz que o Senhor tem nos alimentado. Amém? Podemos assentar. Vamos a dar continuidade. Há algumas semanas, Deus propuso em meu coração a um texto que está em la epístola de Pedro, 1 Pedro, e o título que hemos dado é o Evangelho que se os ha anunciado. Então, depois disto, o Espírito me impeliu a dar continuidade e Deus ha hablado em meu coração sobre pedras vivas, que está em 1 Pedro 2, 1 ao 10. E depois, dando sequência, ele me ha dado outro texto. Ou seja, praticamente toda a epístola de 1 Pedro, falando sobre a conduta exemplar. E aí tuvimos lá a Páscoa, tuvimos outros eventos que tivemos que cobrir e outras palavras que o Senhor nos ha dado para compartilhar. Pero hoje vamos a retomar a epístola de Pedro e 1 Pedro, capítulo 3, del verso 1 ao 12. Lo interessante é que o título que me foi proposto está em el último versículo, versículo 12, do que vamos ler hoje, que é: el rostro del Senhor está en contra de los que hacen el mal. Pero lo mais interessante é que nós que trabalhamos com matrimônio, que trabalhamos com parejas e damos instruções bíblicas, damos direções del projeto, del processo e da finalidade da boda, do que significa o matrimônio, de lo que significa o casamento, do que significa uma união de duas pessoas para o cumprimento de um propósito. E muitas vezes nós utilizamos este texto que vamos a ler hoje. Pero o mais interessante é que esse texto fala muito mais allá do que apenas uma pareja, do que apenas como deve ser a conduta de uma pareja. Como han visto, que tanto, como han visto o cartel, o rostro del Senhor está em contra de los que hacen el mal. E nós outros pensamos que apenas em pareja, ou que apenas aí fora que hacemos el mal, não?
que é apenas aí fora, pero olvidamos de princípio básico. Eu vou falar um pelinho de pareja também, pero não é esta a finalidade, é muito mais profundo que isto. Porque quando lemos o contexto general da venida do Senhor, do propósito do Senhor, do projeto do Senhor, ha venido a resgatar sua novia. E aqueles que hacen mal, o rosto do Senhor está em contra. Prestemos atenção. Vamos a ler o texto. 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, del verso 1 ao 12, diz assim: Presta atenção, esposas, que agora vou falar contigo. Asimismo, esposas, someteos a vossos esposos, de modo que, se alguno de ellos não crê na palavra, podem ser ganados mais por vuestro comportamento que por vuestras palavras. Al observar vuestra conduta íntegra e respetuosa, que vuestra beleza não seja a externa, que consiste em adornos tales como peinados ostentosos, joias de ouro e vestidos luxuosos. Que vuestra beleza seja mais bem la incorruptível, la que procede de lo íntimo del coração e consiste em um espírito suave, apacible. Esta sí que tiene muito valor delante de Deus. Assim se adornavam em tempos antigos as mulheres santas que esperavam em Deus, cada uma sumisa a seu esposo. Tal é o caso de Sara, que obedecia a Abraão e lo chamava su Senhor. Vosotros sois hijas de ella, se hacéis el bien e vivís sem nenhum temor. De igual maneira, vosotros esposas, agora vou falar com vosotros maridos, sed compreensivos em vuestra vida conjugal, tratando cada a sua esposa com respeito, já que como mulher é mais delicada, e ambos sois herederos del grato dom de la vida. Assim nada estorbará vuestras orações. Enfim, vivid em harmonia los unos com los outros, compartir penas e alegrias, praticar el amor fraternal, sed compassivos e humildes. Não devolverás mal por mal, nem insulto por insulto, mas bendecid, porque para isto fuisteis chamados, para heredar uma bendição. Em efeito, el que quer amar a vida e gozar de dias felizes, que refrene sua língua de hablar el mal e seus lábios de proferir engaños. Que se aparte del mal e haga el bien, que busque la paz e la siga. Porque los ojos del Senhor estão sobre los justos e sus oídos atentos a sus orações. Pero el rostro del Senhor está em contra de los que hacen el mal. Que texto poderoso, não, maridos? Mira, sua esposa callada te vai ganhar. Hã? E vosotros, esposos? Cuida de ella, la respecte, la honre. Allá é a parte mais frágil. Pero nós pensamos que esse texto habla apenas do matrimônio. Quando vemos o trato em geral desse texto,
vemos algo aqui muy interessante. Quando habla de los esposos no verso 7. De igual maneira, vosotros esposos, sed compreensivos em vuestra vida conjugal, tratando cada a sua esposa com respeito, já que como mulher és mais delicada, e ambos sois heredeiros del grato dom de la vida. Hasta aí, pero lo mejor. Assim, nada estorbará vuestras orações. Muitas vezes, o rosto do Senhor se está em contra de los que hacen mal. E nós oramos, ayunamos, pagamos o preço. E nos olvidamos de cuidar de nossos irmãos que são a novia de Cristo. Como crê que eu me quedaria se alguém hiciera mal a minha mulher? Como você se quedaria se alguém hiciera mal a sua mulher, a sua novia? Agora presta atenção, como crees que nós outros nos quedamos quando hacemos dano a la novia del Senhor? Su rostro se gira en contra de nosotros. Su rostro, porque hacemos el mal, hacemos daño al corpo, nos olvidamos que temos que cuidar uns de los outros. El 8 é muito mais forte aún. Enfim, vivid em harmonia los unos com los outros. Ha visto que aqui há aberto uma amplitude, não apenas de pareja. Ha visto aqui que aqui no verso 8 de adelante, habla de algo muito mais grande do que apenas uma boda, um matrimônio, uma pareja. Porque aqui habla, enfim, vivid em harmonia. Los unos con los otros. No es uno con el otro. No es una pareja. Es los unos con los otros. Compartir penas y alegrías. ¿Sabe aquel texto que habla? Quando vosotros reunáis, tiene um salmo, outro um cântico, outro na palavra, outro... Entende o que quero dizer? Cada comparte su pan. Aonde nós somos limpios, lavados, cuidados, transformados por la renovação de nossa mentalidade através da vida de meu irmão. É difícil. Compartilhar penas e alegrias. Quando seu irmão está mal, você está aí para cuidar dele. Irmão, vamos estar juntos, vamos orar. Não se esconde e se... Como pode? E se huye hasta la cova. Pero não temos que olvidar que nós não temos uma pelota de cristal que sabemos o que passa na vida do outro. Oramos, sim. Pero se a pessoa não quer abrir-se com nós outros, muita coisa nós não podemos fazer. Por quê? Compartilhar penas e alegrias. Habla de nós outros, que estamos reunidos, que estamos juntos em um mesmo propósito, em uma mesma unidade. Praticar o amor fraternal. Ser compassivos e humildes. Tenha humildade. Se é equivocado, diga, mira, eu equivoquei. Sejam humildes. E se ha acertado em algo, não leve a glória para si. Ha sido o equipo. Se hace algo bueno, não foi porque você ha hecho.
Foi porque foi impelido como cuerpo para el propósito. Não devolváis mal por mal, ni insulto por insulto, mas bien bendecid, porque para isto fuisteis chamados para heredar uma bendição. Nós em realidade somos herederos. Nós em realidade temos um novio. Nós vivimos como se tivéssemos um novio. Nós em realidade temos o entendimento de quem é nosso Padre, al menos. Nós em verdade, como igreja, como corpo, estamos à espera de nosso novio. Não devolváis mal por mal, nem insulto por insulto, mas bem bendecid, porque para isto fuisteis chamados, para heredar uma bendição. Ou seja, eu fui chamado para heredar uma bendição, ou eu fui chamado para bendecir? O texto habla muito claro, muito bem. Bendecid, porque para isto fuiste chamados. Porque quando eu bendigo, flui de mim aquilo que está dentro de mim. E se há bendição em mim, vai fluir bendição. Há um texto controverso, pero as pessoas mesclam tudo e põem tudo em mesmo bolho, na mesma tarta e comem. Há um texto que diz: a boca habla, del coração está lleno. É verdade. É verdade. Pero há um texto que ensina da seguinte maneira: el corazón del hombre es engañoso. E agora? A boca habla del que o coração está lleno, pero el corazón del hombre é engañoso. Quando nós hablamos algo que está dentro de nós, pero está em linha com que a palavra habla, a palavra, ella é verdade, seja em la boca de quem seja. Hasta em la boca del diablo, a palavra é verdade. Vamos recordar? Jesus está ha sido transportado em el desierto e el diablo habla. Dile a essas pedras que se transformem em pão, porque a palavra diz que você tem essa autoridade. Ele tem autoridade, é verdade. Mas qual ha sido a resposta de Jesus? Nem solo del pan vive el hombre. O diabo transportou para cima del pináculo, acima del templo, o ponto mais alto, aonde estamos hoje, em el palco, é o ponto mais alto da igreja. Atírate de aqui, porque a palavra diz que a los ángeles dará ordem a tu respeito e não te deixará que te haga daño. É verdade? É verdade. Pero Cristo ha respondido: não tentarás o Senhor tu Deus. Era verdade o que estava na boca do diabo? Sim, lógico que é. Porque a palavra é verdade. E o coração engañoso é del homem que utiliza isto para benefício próprio.
El corazón del hombre es engañoso. Ya escuché un montón, ya he visto un montón de personas que venían con palabras lisonjeiras, com palavras dulces para nos agarear. Pero su coração era engañoso. Porque o Espírito testifica com mi espírito aquilo que é verdade. E se eu tenho um espírito mal, espírito de engano em meu coração, espírito de soberbia, espírito de grandeza, o espírito de que eu sou melhor do que alguém, se eu não tenho um espírito de humildade, se eu não sou compassivo, se eu não pratico o amor fraternal, se eu não sou humilde, se eu não comparto penas e alegrias, se eu não vivo em harmonia uns com os outros, esse espírito, ele toma conta de mim e eu serei o mal. Por quê? Porque eu he aberto a porta para que esse espírito maligno de la soberbia entre em mim. Então, se prestemos atenção, volvendo àquilo que estamos falando, de que espírito sois vosotros? Quem somos? Será que em realidade praticamos isto que estamos falando? Será que em realidade nós vamos a caminhar obedientes à palavra com um coração puro? Será que esse coração enganoso del homem está em linha com o coração puro, santo e imaculado de Deus? Será que em realidade nós estamos tendo esse entendimento? Será que em realidade nós estamos aqui buscando a verdade, que é a palavra viva e eficaz, transformadora? Será que em realidade nós temos um coração alegres, compassivos e humildes? El corazón del hombre hace planes, pero la palabra final viene del Señor. Pero los planes del Señor no serán frustrados. Podemos hacer tudo, irmãos. Pero si estamos en línea con la palabra del Señor, ninguno de nuestros planos serán frustrados porque estamos dentro del plan del Señor. Si de nuestra boca habla do que está lleno en nuestro corazón, si nosotros tenemos el amor fraternal, somos practicantes desse amor fraternal, somos compassivos, somos humildes, compartimos penas e alegrias, compartimos e vivimos em harmonia uns com os outros, vivimos transformados pela renovação de nossa mentalidade, estamos em linha com a vontade de Deus. E nosso coração, que é enganoso, será transformado. É fácil? Não é nada. Não devolvais mal por mal, nem insulto por insulto, mas bem bendecir, porque para isto fuisteis chamados, para bendecir. Volvendo ao que estávamos falando. Nossa boca está para bendecir, não para maldecir. Recorda que eu acabei de falar há pouco. De que espírito sois os outros? Cristo ha dicho a seus discípulos, a Juan, el hombre de coração puro, manso, que recostava sua cabeça no peito de Jesus,
estava aí. El más amado, dizia ele. Foi a um pueblo a buscar repouso. Pero os moradores de aí disseram, não, aqui não vai ter repouso, porque em seus rostros dizem que vosotros vão a Jerusalém, vão estar aqui apenas para repousar. Não, não queremos. Se é para quedar uns dias, bem. Se é para, não, só para passar, não, não aceitamos. Nos rechazaram, Senhor. Quer que eu ore para que caiga fogo do céu sobre eles? El hombre del corazón, amoroso. Juan el amoroso. Juan es este que, tiene un corazón tan sencillo, tan amable. Quer que oramos para que caiga fogo do céu, Senhor, e destruamos todo esse pueblo maldito, porque não quiseram dar-nos na casa para dormir, para recostar-nos nossa cabeça. Lo mejor ha sido a resposta de Cristo. Oye, de que espírito sois os outros? Nós outros estamos aqui para bendecir. Nós outros estamos aqui para a bendição. Porque para isto fuesteis chamados, bendecir. Porque a bendição sale de vosotros, não para maldecir, não para amaldiçoar, pero para bendecir. Em efeito, el que quer amar a vida e goza de dias felizes, e gozar de dias felizes, essa é a melhor parte. Que refrene sua língua de hablar el mal e seus lábios de proferir enganos. Que se aparte del mal e haga el bien. Que busque a paz e la siga. El que quer amar a vida e gozar de dias felizes, que refrene sua língua de hablar el mal e seus lábios de proferir enganos. Quantas vezes nossas línguas proferiram engano? Não necessita falar, pero põe na cabeça. Quantas vezes já hablamos aquilo que era para nosso ganho, para que nós não perdermos a amistade, para que eu não me quedara mal. Quantas vezes meus lábios já proferiram enganos? Muitas vezes aqui. Quantas vezes eu já falei palavras que proferiram engano? Vou dar exemplos. Quando você tem que pagar o preço para que Cristo te bendiga. Eu já, infelizmente, quando eu fazia parte do sindicato, já he dito um montão de vezes. Ayunos, rezas, mantras, livros. Só há um livro, Bíblia, ponto. O manual, Bíblia. Para ayuno, está aí, de Gênesis e Apocalipse. Tem um montão de textos que habla de como temos que ayunar e para que ayunamos. Não é para receber uma bendição, não é para dar o dízimo que eu vou ser próspero. Eu he engañado muita gente hablando lo que
me hablavam para hablar, porque eu era como um louro de pirata, repetia o que escutava, porque eu não queria ler a palavra, tinha pereza, porque a palavra me confrontava quem eu era, pero a palavra hablada em meu coração e estou deixando de proferir enganos. A palavra é pura e simples. ¿Quê? Dile. He dejado. Não, aún estou. Eu não estou pronto aún. De pouquinho a pouco, estou sendo transformado por la renovação de minha mente. Deus me transforma de pouquinho a pouco. Se eu já tivesse deixado eu ia ao Padre. Eu poderia ser arrebatado porque já estava pronto. Eu aún não estou em transformação. Então, se meus lábios estão deixando de proferir enganos, porque através da palavra, através da renovação de minha mentalidade, buscando direção do Espírito Santo, estou sendo transformado. E assim, el que quer amar a vida e gozar de dias felizes, que refrene sua língua de hablar el mal e seus lábios de proferir enganos, que se aparte del mal e haga el bien, que busque la paz e la siga. Pero interessante é que hablar el evangelho puro e simples, crudo, te hace una persona radical. Y los radicales son personas mal vistas aí, porque são contundentes, porque hay que mezclar um açúcar para adocificar, hay que hacer... Não. O evangelho é puro e simples. A verdade será conhecida. E quando conhecer a verdade te hará livre. E assim vão heredar a bendição. E vão pensar a bendecir, porque é para isto que fuisteis chamados. E o mais interessante de tudo, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos a suas orações. Sabe o que é interessante? Quando volvemos ao verso 7, a parte B do versículo, assim nada estorbará vuestras orações. Quando? Quando somos compreensivos, quando tratamos cada um com respeito, quando temos o entendimento que meu próximo é sensível, quando ambos temos o entendimento que somos herdeiros del grato dom de la vida. Quando minha boca deixa de proferir mentiras, quando estou em harmonia uns com os outros, quando começamos a compartilhar penas e alegrias, quando praticamos o amor fraternal, quando somos compassivos e humildes. E se hacéis el bien e vivis sem nenhum temor.
E se hacemos o bem, vamos a viver sem nenhum temor. Todos somos filhos de Sara. Somos la novia, não? Então, se la novia obedecia tal como Sara obedecia a Abraão, la novia obedece a quem? Quem é o noivo? Quem é seu noivo? Nós outros somos filhos de Abraão. E de ella, se hacéis el bien, vivis sem nenhum temor. Então, se adornemos nosso coração, com santidade, com submissão a Cristo. Pensamos que submissão é apenas coisas de mulher. Nós outros que somos homens e que estamos em um cargo de hierarquia acima da plebe, pensamos que somos melhor, não nos submetemos a nadie e nem a nada. Cria vergonha em nossa cara e submetamos a Cristo. Não a nossos desejos, a nossas vontades, a nossas paixões. Observemos-nos em nossa conduta para ver se estamos com uma conduta íntegra e respeituosa a nosso novio, a nosso irmão, que também é a novia de Cristo. Porque o texto empieza, assim mesmo, esposas, submeteos a vuestro esposo, de modo que, se alguns de eles não creem na palavra, podem ser ganados mais por vosso comportamento que por vossa palavra. Então se vou ganhar a Cristo porque Cristo não se convertiu a Cristo. Não, você vai ganhar seu irmão, seu próximo, que está aí fora. Não há palavras que cambiam pessoas. Lo que há é atitudes, hechos. E isso sim cambia pessoas. Que vuestra beleza não seja externa. Que eu não venho exteriorizar. Que eu sou santo, imaculado, idolatrado, salve, salve, rei, rei. Que mi proceder, que mi forma de caminhar, que mi maneira de viver, hable por si solo, de maneira íntegra e respeituosa. Que vuestra beleza seja mais bem la incorruptível, la que procede de lo íntimo del coração e consiste em um espírito suave e apacible, assim que tem muito valor delante de Deus. Será que somos assim? Assim se adornavam os tempos antigos as mulheres santas e esperavam em Deus, cada uma submissa a seu esposo. Somos submissas a Cristo? Somos submissos a Cristo de verdade? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos atentos a suas orações. Como estão nossas orações? Nossas orações são para pedir ou são para perguntar? Para pedir. Senhor, me cura. Senhor, me sana. Senhor, me casa. Senhor, me soldo. Senhor, minha igreja está necessitando crescer. Senhor, tenho poucos membros aqui nessa igreja. Senhor, temos que ganhar almas. Senhor, temos. Senhor, tenho. Senhor, necessito. Senhor, um coche novo, uma casa. E sempre buscando mi bem-estar. Isso é para pedir.
Ahora oración de pregunta. Señor, ¿qué desea que haga hoy? Señor, ¿a dónde quieres que voy? Señor, ¿qué quieres que haga yo hoy? Señor, ¿qué voy a hacer hoy? Señor, ¿qué necesitas para que mi día sea bueno? Señor, ¿qué necesitas que haga yo para ayudar a mi prójimo? Oración de pregunta. Preguntar una dirección para el propósito que usted ha sido llamado. Hacemos essa oração? Te garantizo, 99% nunca he hecho essa oração. Pero te garantizo que ha orado por la salud, por las finanças, por los sentimentos, por namoro, por casamento, por um montão de outras patranhas que se tiveram orado por perguntar a vontade de Deus, não estava passando por nada disto. Ou se estivesse passando, estava passando consciente de quem ela é. Pero o rosto do Senhor está em contra de los que hacen el mal. Quanto ao Senhor, sus ojos passam por toda a terra para mostrar-se fuerte, para com aqueles cujo el coração é totalmente de Ele. Que vengamos em nome de Jesus, ter o entendimento que nós não fomos chamados para ser el mal. Nós fomos chamados para bendecir, para ser el bien. Um nome é muito interessante. Bendecir. É decir bien, é hablar bien, é hacer bien, bendecir. Bendecir. Para abençoar. Bendecir. Não para hacer el mal, maldecir. Porque o rosto do Senhor está em contra de los que hacen el mal. Que em nome de Jesus vengamos estar em linha com a vontade de Deus, em el centro del corazón, de la voluntad, del deseo, de la vida de Deus em nós. Que nesta manhã podamos refrenar nossa língua de hablar el mal e promulgá-la para bendecir. Em nome de Jesus. Amém? Padre, em nome de Jesus, que nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, nesse dia, nessa madrugada, podamos, ó Padre, em nome do Senhor Jesus, ser transformados por la renovação de nossa mentalidade através de Tu palavra que é viva, eficaz, transformadora, em nome do Senhor Jesus. E que a cada dia, ó Padre, nós podamos sentir sobre nós Sua presença, Seus olhos mirando hacia nós e derramando sobre nós Tu Espírito, para que podamos, ó Padre, manifestar-nos a las pessoas que aún não conhecem a Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós. E esta comunidade IC, estamos terminados em nome de Jesus. Tenhamos uma semana bendecida, bajo a graça e o favor do Senhor.